A nossa saudação a você que está nos ouvindo e nos assistindo. Essa semana, o Elcio Amarildo Bento, da Safras e Mercados, esteve realizando, então, uma live com as cooperativas, participando, inclusive, até presidentes de cooperativas, comerciais e cooperativas, sobre a questão da atualização do mercado do trigo, né? Nós ainda estamos pensando nesse mercado importante devido à excelente safra que o Rio Grande do Sul colheu na safra 2022. Elcio, vamos começar justamente sobre essa questão aí. O que a gente pode falar sobre esse momento do mercado do trigo, mesmo que estejamos pensando já na colheita da soja e tudo que nós estamos passando aí para essas perspectivas. Mas o mercado do trigo, que foi uma safra muito importante, como é que ele está nesse momento? Saudação e obrigado por ter aceito o nosso convite, Elcio. Saudação a você, Roger, a todos os associados e da Cotriel. Um prazer falar contigo. Trigo cada vez mais importante, né, dentro da estratégia do produtor, né, com essas safras que vem aumentando cada vez. A gente teve ano passado já uma safra muito boa, este ano um recorde de produção de quase 6 milhões de toneladas aqui no Rio Grande do Sul. Então, o trigo vem desempenhando o seu papel como safra de inverno, que é muito importante, né, até para a questão mesmo da gestão do produtor aqui, enfim, do produtor rural como um todo. O que a gente tem visto neste momento é uma situação que até é normal para esse período da safra. A gente tem uma situação de lentidão nas operações. Os moinhos se anteciparam suas compras no final do ano passado. Tem alguns moinhos carregando neste momento as compras já realizadas no ano passado, mas é um mercado muito lento. Por quê? O comprador, primeiro, está com a mão cheia, né? Já comprou bastante. Tem uma situação que sabe que nós temos uma safra recorde, sabe que tem muito trigo no Rio Grande do Sul, então não tem pressa de ir ao mercado, e tem uma situação que vê, por exemplo, o câmbio mais fraco que dificulta as vendas do produtor no mercado internacional. Então o produtor ou comprador, tipo, opa, estou tranquilo, não vou ao mercado, vou esperar para ver o que acontece. Na outra ponta, outro interessado no mercado, que é o produtor, também não está com aquela gana de vender. É um produtor que tem até uma situação é, de poder esperar, né? Não tem tanta pressa nessa venda, e os preços que estão ofertados agora não têm chamado a atenção. Então, se o produtor não tendo, esses preços agora não estão chamando a atenção, e ele olha para um horizonte mais longo e vê uma quebra da safra do Paraná, em termos de qualidade principalmente, e vê uma Argentina colhendo, o que colheu uma safra com a quebra de quase 50%. Então, ele acredita que, em algum momento, essa demanda do Paraná, que vai ter menos trigo na Argentina, vai acabar trazendo interesse de compra novamente e vislumbra, assim, momentos mais atrativos para comercialização. Então, a gente pode dizer que nesse mês de janeiro, e deve ser uma tendência agora para fevereiro, a gente tenha essa manutenção de uma lentidão no ritmo dos negócios. Elcio, como é que funciona a questão da dinâmica da formação de preços? A gente se recorda, há um ano, né, no mês de fevereiro, começava a guerra da Ucrânia. A Ucrânia é uma grande, né, Ucrânia e Rússia, no caso, né, a Ucrânia é uma grande produtora de trigo, a Rússia também é uma grande produtora, né, e houve toda aquela questão lá do próprio escoamento do trigo, que depois os dois países conseguiram se acertar. O preço do trigo já chegou a estar acima de R$ 100, agora está abaixo de R$ 80. Como é que está essa dinâmica de formação de preços, né? Ela tende a se manter, os preços eles alcançaram melhores patamares, eles podem alcançar melhores patamares à medida que for chegando a época novamente, né? Como eu disse no início, né? A gente está na época de pensar na safra de soja, mas depois já o produtor já começa a pensar na safra de inverno. E aí, como é que está essa questão da dinâmica da formação de preços? Eu acho interessante a gente pontuar sempre, Roger, que a gente tem três fatores, basicamente, que formam preço no Brasil. Costumo dizer que é um tripé de formação para formação de preço. O primeiro deles é a questão de mercado internacional, e é sobre isso que nós vamos falar agora. Outra questão cambial, né? Então, o câmbio aqui vai determinar quanto esse preço lá do mercado internacional vai chegar aqui no Brasil. Qual vai ser o reflexo dessa alta ou baixa lá do mercado internacional sobre o Brasil. E o terceiro ponto é o abastecimento nacional. Porque esse abastecimento nacional, ou podemos dizer estadual, no caso do Rio Grande do Sul, é que vai determinar se a gente vai ter que comprar no mercado internacional ou vai ter que vender para o mercado internacional. Se eu tenho que comprar no mercado internacional, aquilo que a gente chama de paridade de importação aqui vai determinar o preço. Ou seja, o preço que o produto lá de fora está chegando no moinho aqui é o preço que o produtor vai ter que vender lá no interior, pode vender lá no interior para chegar ao mesmo preço do importado. Não é a situação agora que a gente tem para este ano. A nossa situação é de que a gente precisa vender
para o mercado internacional ou para outras regiões tem mais trigo, só para a gente fazer uma conta de produção e consumo, a produção rio-grandense neste ano, a produção gaúcha, é de 5,85 milhões de toneladas. O consumo da indústria, o que a indústria utiliza para moagem, é menos de 2 milhões de toneladas. Então tem um excedente. Bem verdade que excedente também vai para a ração, também tem um excedente que vai para uma necessidade que vai de consumo para semente, mas mesmo assim sobra no Rio Grande do Sul cerca de 3 milhões de toneladas. Para onde vai esse produto vai depender do câmbio e do mercado internacional. Que a gente vai, voltando à tua pergunta, a gente tem no mercado internacional agora uma tendência de acomodação das cotações, justamente porque a Rússia está com muito trigo e trigo barato. Quando nós tivemos, como tu falaste muito bem, há um ano, o início da guerra, os preços explodiram no mercado internacional. Foram lá para cima, chegamos a ter trigo a $500 a tonelada, ou $14 por bushel na Bolsa de Chicago. Preços recordes, nunca visto antes no mercado de trigo. Então os preços foram lá para cima. Depois disso veio a safra global, que entrou a partir do mês de junho. A situação de temor da guerra, aquela especulação em cima da guerra, ela foi precificada e de lá para cá os preços acomodaram. Tem espaço para cair mais ainda no mercado internacional? Me parece pouco espaço para cair. Mesmo a Rússia já está num patamar de preço bastante baixo e está em período de entre-safra lá externo. Então, podemos dizer que está próximo do que seria aí uma tendência de piso para começar a equilibrar as cotações no mercado internacional para essa temporada. Claro, é muita variável, a gente tem que começar a olhar agora já a safra nova do Hemisfério Norte já foi plantada, agora na primavera com o degelo, o trigo começa a emergir e as lavouras começam a se formar no Hemisfério Norte, isso vai ser fonte de muita atenção nas próximas semanas e meses, aí o mercado de trigo vai buscar o mercado climático norte-americano, o Hemisfério Norte como um todo, mas eu não acredito nesses momentos, nos próximos meses, até para o produtor começar a se programar, em grandes quedas no mercado internacional, de estabilização e até recuperação. Como isso chega no Rio Grande do Sul? Através do câmbio, e esse é um fator que preocupa em termos de formação de preços. Um câmbio hoje abaixo de 5,20, chegou a estar abaixo de 5 em algum momento nesse ano já. Então, esse câmbio mais barato, o que ele traz de reflexos? Primeiro, no mercado internacional, quando a gente vai vender o nosso trigo no mercado internacional com um câmbio mais baixo, o nosso preço em dólar fica mais alto, encarece o nosso produto no mercado internacional. Se tem trigo russo barato no mercado internacional, dificulta as nossas vendas. Se dificulta as nossas vendas, teoricamente, para competir no mercado interno, tem que reduzir o preço em reais aqui interno. E isso tem acontecido. Por isso que a gente vê hoje o trigo abaixo, falando em toneladas, que mercados de lotes abaixo de 1.450, 1.460, em torno de 450, 1.450, 1.460. Barato. Quais seriam as alternativas se não for para o mercado internacional? O mercado paranaense. E para ir para o mercado paranaense, tem um frete alto e tem o ICMS. Então, basicamente, são essas variáveis que a gente está pontuando para dizer. Tu falaste dos preços que estavam em R$100 por saco, caíram para 80. Eu imagino também que no Rio Grande do Sul, a gente está muito próximo do que seja o piso para as cotações deste ano. A partir de março, especialmente a partir de abril e maio, a gente tende a ter uma tendência de recuperação das cotações aqui no Rio Grande do Sul. Elcio, você, né, falou sobre a questão do trigo na Argentina, né? Que ela ainda é uma grande exportadora de trigo no Rio Grande do Sul. Como é que está o cenário lá para a Argentina, né? Que impacta diretamente no mercado do Rio Grande do Sul, que, como você disse, a gente afirmou aqui, né? Houve também uma produção recorde de trigo. Essa dependência ela diminuiu, ela tende a diminuir, uma vez que também a área de trigo está aumentando bastante aqui no Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul sempre importou trigo, né? A gente sempre tem que levar aquela em consideração que o Brasil é um grande importador de trigo. Questões interessantes que a gente tem que olhar sobre isso. Onde impacta a quebra da safra argentina aqui no Rio Grande do Sul? Este ano, possivelmente, a gente não precisa comprar trigo no mercado internacional. Muito pouco trigo vai ser comprado, talvez por questões de qualidade e em alguns pontos, enfim, para alguma necessidade específica de algum moinho. Mas não tem essa necessidade de compra. E acho que uma pergunta que sempre vai, por que se eu não preciso comprar trigo na Argentina, que diferença faz ser quebrada a safra da Argentina? A diferença faz na ponta, claro, de como vai vender o trigo gaúcho. Por quê? Porque o Paraná, por exemplo, é um grande comprador, além da sua necessidade, ele vê na Argentina a principal alternativa de compra internacional. O que acontece esse ano? O Paraná tem uma quebra na sua qualidade, vai precisar comprar mais. E o seu principal parceiro comercial externo, que é a Argentina, está com pouco trigo.
Então, o Paraná vai precisar buscar alternativa. E aí que o Rio Grande do Sul entra nessa conta. Não tendo a Argentina como principal origem de compra de trigo, o Paraná vai ter que buscar uma alternativa. E especialmente esse ano, com a quebra de safra do Paraná, a gente vai ter uma maior necessidade de compra pelos moinhos para atender a sua demanda de trigo de boa qualidade. E o Rio Grande do Sul deve ser a origem de cerca de 700 até 800 mil toneladas de trigo a serem comprados pelos moinhos paranaenses. Então, o moinho paranaense vai estar presente no Rio Grande do Sul. Aí que entra essa quebra da safra da Argentina, principalmente como um fator para a formação de preços. Se a gente pensar em termos globais, talvez também se aqueles compradores que olhem para o Mercosul como uma fonte de abastecimento de trigo, venha a Argentina com pouco trigo para vender e venha uma outra origem que tenha aparecido como um destaque nos últimos 2 anos, que é o Rio Grande do Sul, então, um estado brasileiro que também vende trigo no mercado internacional e que tem trigo este ano. A questão toda para a formação de preços fica em quanto vai ter que ser vendido aqui para competir no mercado internacional. Mas a questão da quebra da safra da Argentina, ela impacta porque o Paraná terá que vir mais forte para o Rio Grande do Sul. Bom, Elcio, para encerrar, né, o que a gente pode falar para o nosso associado produtor aí, em termos de observar a questão do mercado de trigo, esse cenário, o que ele tem que ficar atento diante desse momento importante aí, que a safra de trigo ela significou muito aí em termos de rentabilidade para o produtor, né, que tem acreditado e aumentado a área aí no Rio Grande do Sul. O produtor gaúcho, primeiro, parabenizar todos os associados e produtores de trigo que fizeram e fazem a cultura de trigo ser cada vez mais forte. Não é do nada que o Brasil se transformou num exportador de trigo. Tem muita tecnologia, né, tem muito avanço de cultivares, tem muita força do produtor em implementar o manejo adequado. Tudo isso vai resultando no que a gente tem do trigo gaúcho, que já foi muito questionado em termos de qualidade até para o consumo interno. Hoje a gente tem o mercado internacional procurando trigo gaúcho. Tá? Então, isso não vem do nada, então tem todo um esforço dos produtores, enfim, de todo o setor técnico, enfim, das cooperativas que fazem esse esforço para aumentar a produtividade. Então, isso é o primeiro ponto. O que a gente precisa ver nesses próximos meses? O produtor tem que estar muito atento, talvez as principais variáveis que a gente tem que ver é a questão de câmbio. O câmbio este ano vai ser fundamental, porque vai determinar os níveis de paridade. Eu já falei que o mercado internacional está meio que equilibrado, tem até uma tendência de recuperação. No lado cambial, a gente vê muita incerteza. É uma nova equipe econômica que vem trazendo algumas situações que trazem volatilidade ao mercado. A independência do Banco Central é algo que tem sido questionada e que traz muita incerteza para o mercado. Né? A gente olha para o mercado internacional, os taxas de juros norte-americanos elevadas, isso também tende a deixar o dólar para cima. Então, tudo isso traz volatilidade. Então, o principal ponto de atenção é a questão cambial, é o fator, a variável mais chave. E depois olhar para onde? Olhar para os pontos de paridade. O produtor, quando for negociar, ele tem que saber que vai vir um comprador que está atento às informações que tem de quanto está o trigo no mercado internacional, quanto se está pagando no porto e quantos moinhos paranaenses pagariam para ter o trigo gaúcho no FOB aqui do Rio Grande do Sul. Então, eu diria, basicamente, esses são os pontos de atenção. O produtor olha muito bem para paridade de importação, olha muito bem para os preços que estão no Paraná e, assim, começa a fazer a sua gestão. Eu diria assim, para quem não vendeu ainda, agora não é o momento de ir forte ao mercado, a menos que tenha necessidade de caixa ou abrir espaço, isso é pontual de cada um, mas eu diria que agora é uma hora de dar aquela recuada e esperar, especialmente os meses de março, abril e maio, para colocar aquele trigo que ainda eventualmente não tenha sido vendido. Obrigado. Esse é o senhor Amarildo Bento da Safras Mercado falando sobre a atualização do mercado do trigo, que foi tema então de uma live essa semana para cooperativas agropecuárias do estado do Rio Grande do Sul.